Olá, tudo bem? Me chamo Stephanie Ferreira, sou chefe confeiteira e estou aqui hoje para ensinar para vocês duas sobremesas deliciosas. Uma cocada de forno e um manjar com geleia de morango. Bora aprender? Lembrando que nós vamos utilizar hoje todos os produtos aqui da Blue Star. Panelinhas, formas e entre outros que eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Bom, vamos lá. Vou começar aqui utilizando a minha panelinha. Vou colocar os meus ovos. Vou adicionar agora o coco ralado. Pode ser o seco ou pode ser o fresco, o que for de sua preferência, tá? Aqui eu tô utilizando o seco, que é mais fácil de encontrar. Agora a gente vai, com o auxílio de um fouet, deixar isso o mais homogêneo possível, tá? Mistura. Ah, ficou mais grossinho. É assim mesmo, tá? Já que ele vai ficar numa consistência gostosa. Depois que você misturou bem aqui, você vai adicionar o leite de coco. Mistura o máximo que você conseguir, ele vai ficar assim, bem cremosinho e úmido. Agora nós vamos adicionar o leite de coco. Com o auxílio de uma espátula, raspa tudo, tá? Porque não pode perder nada. Então coloca todo o leite de coco. E aí, vamos misturar até ficar bem homogêneo. Depois que misturou, que ficou bem homogêneo, vamos adicionar o leite condensado. Depois que adicionou o leite condensado, agora é hora de deixar bem homogêneo. O leite condensado você pode usar o da sua preferência. Pode ser tanto de 4% quanto de 6%. Não vai fazer diferença nesse processo aqui, tá? Mistura bem e ele já vai ficando nessa textura aqui. Depois que você fez todo esse processo, é hora de chegar nas finalizações. Vou adicionar a minha manteiga, que pode estar em ponto pomada ou amolecida. E para finalizar, vou adicionar uma pitadinha de sal, que é só para intensificar o sabor, tá? E vou misturar novamente, só para ficar completamente homogêneo. E tá pronta a nossa cocada. Agora vem a etapa principal. Vamos estar utilizando a forma multiuso de 1,1 litro da Blue Star modelo plissada. Ela é muito versátil, dá para utilizar tanto no forno quanto diretamente na geladeira. E como essa cocada é de forno, nós vamos utilizar ela. Para você ter um sucesso nessa receita, você vai pré-aquecer o seu forno em mais ou menos 140, 145 graus. Não pode passar disso, tá? Porque é uma receita que leva uma cocção um pouco mais lenta, então vai ficar mais tempo dentro do forno. Para facilitar na hora do desenforme, eu vou untar essa forma com desmoldante. É importante que nesse processo do desmoldante você não utilize uma quantidade muito grande, para que a sua cocada não suba e perca o formatinho da lateral da forma, tá? Feito isso, vou transferir essa cremosidade aqui para nossa forma multiuso. Depois que transferiu, dá uma leve ajeitadinha com a espátula, se ficou alguma parte com um pouquinho mais. E vai levar para assar por mais ou menos uns 45, 55 minutos, dependendo muito do seu forno, tá? Para saber a hora que tá certinho, que deu tudo certo, que tá pronto para consumo, você vai ver que vai fazer uma crostinha bem crocante aqui por cima, douradinha. E você pode também fazer o teste do palito ou da faquinha. Vai colocar aqui no meio, vai tirar e vai ver que tá bem úmido. Se sair pedacinhos da cocada, é porque ainda não chegou no ponto principal. Se sair bem úmido, ela já tá pronta para consumir. Só retirar do forno. Cocada prontíssima, assada, extremamente saborosa. E agora a gente vai desenformar ela para você ver a perfeição que é essa receita e essa forma da Blue Star.
Agora nós vamos produzir um delicioso manjar, super fácil de fazer, com alguns ingredientes que você tem aí na sua casa. Vou começar colocando na panela o leite. Vou adicionar o meu amido de milho. É importante você adicionar o amido de milho no leite frio ainda e mexer bem para ele poder dissolver completamente antes de levar ao fogo, para não correr o risco dele empelotar ali no leite quente, tá? Então, amido de milho. Com o auxílio de um fouet, você vai misturar bem para ele dissolver completamente e não correr o risco de empelotar, tá? Vou adicionar agora os meus dois últimos ingredientes, leite condensado e o leite de coco. E agora o leite de coco. E por último, uma pitadinha de sal. Com o fouet agora, vou deixar homogêneo antes de levar ao fogo. Essa etapa também é muito importante. Ficou homogêneo, vou levar para o fogo e vou mexer até engrossar. Aqui, a gente vai ficar atento no ponto, que é quando começa a levantar essas pequenas bolhas, tá? Porque esse é o ponto principal para a cocção do amido e não ficar com aquele gosto de mingau o nosso manjar, tá? Então mexe bem, continua mexendo, começou a ferver, abaixa um pouco a temperatura do seu fogo e continua mexendo por pelo menos mais uns 5 minutinhos até cozinhar por completo. Então, depois que começou a ficar com as bolhas bem gordinhas, você já vai diminuir a temperatura do fogo e vai mexer por aproximadamente 5 minutinhos até ficar nesta consistência aqui. Vou transferir agora para as minhas formas multiuso de 1,1 litro e também de 150 ml. Esse aqui é o modelo Vulcão, tá? Depois que colocar nas formas, tanto na forma de 150 ml quanto na de 1,1 litro, é importante a gente cobrir com plástico filme antes de levar para a geladeira, mesmo utilizando a tampinha, porque vai prevenir de não ficar uma película grosseira aqui em cima do nosso manjar. E uma dica importante que eu dou para vocês, antes de colocar o creme do manjar aqui nas formas, umedece ela ou com água ou com o próprio desmoldante. Isso vai facilitar para desenformar depois. Plástico filme, coloca em cima da forma e deixa bem em contato com o creme, tá? Colocou todo o plástico filme, vai vir com a tampa. Fez o cleque, vai levar para gelar. Vou repetir o processo agora na nossa forminha de 150 ml. Agora que estão todos tampados e vedados com plástico filme, é só levar para gelar. Por mais ou menos umas 2, 3 horas ou até a hora que você for consumir. Quanto mais geladinho, mais gostoso vai ficar. Agora, para acompanhar o nosso manjar delicioso, vou ensinar para vocês uma geleia de morango super fácil de fazer. Na panela, nós vamos colocar os morangos já lavados. Não precisa cortar, pode deixar ele no tamanho natural dele, inteiro, tá? E vou adicionar o açúcar. Pode ser o refinado, pode ser o açúcar cristal, o que for da sua preferência, tá? E por último, o limão. O suco do limão ele sempre entra aqui para ativar a pectina da fruta. Deixa ela mais suculenta, reduz o tempo de cocção e a nossa geleia fica bem vermelhinha, tá? Então meio suco de limão aqui para deixar ela bem saborosa. Agora só mexer para poder levar ao fogo. E eu vou levar ao fogo baixo até começar a borbulhar. Começando a borbulhar, nós vamos mexer mais uma vez. Sempre mexendo de vez em quando para não correr o risco de grudar no fundo da panela, tá? E deixa ele inteiro assim, que daqui a pouco eu mostro para você como é que ele vai ficar. Quando tiver nesse ponto
borbulhando, você vai deixar no fogo bem baixinho, que é aí que vai começar a dar aquela reduzida na nossa geleia, tá? Então deixa bem baixinho e vem mexendo aqui de vez em quando, só para não grudar no fundo. E aí, com o auxílio de um amassador de batatas, nós vamos dar uma leve pressionada nos nossos morangos. Não é para amassar, para virar água, é só para despedaçar ele, para ficar aquela geleia bem gostosa e bem pedaçuda. Começou a ferver, veio com o amassador de batatas, amassou, deixou ele dar mais uma reduzida, ele vai ficar nesse ponto aqui, ó, bem cremoso. Pode desligar, né, o fogo, já deu o ponto dele, bem cremoso. E aí, para ter certeza, passa a espátula aqui na geleia, vem com algum outro recipiente e faz um risquinho. Ponto na P, que é quando separa o meio e não junta depois, tá? Esse é o ponto exato da nossa geleia de morango. É só levar para um bowl ou para uma panelinha e deixar esfriar completamente para poder colocar essa calda por cima do nosso manjar. E vamos desenformar também o nosso manjar de coco. Descansou na geladeira por pelo menos 3 horas. Eu vou abrir e tirar o plástico que nós deixamos em contato para proteção da nossa sobremesa. A mesma coisa iremos fazer com a forma multi de 150 ml. Também vamos tirar o plástico filme. Também descansou por tempo de 3 horas junto na geladeira. Delicioso! Só façam manjar de coco com geleia de morango e a nossa deliciosa cocada cremosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijo!